Que a graça do Senhor Jesus lhe alcance e que a paz do Senhor Jesus seja uma realidade para você e a sua família. É bom estar com você mais uma vez. Juntos vamos continuar aqui a nossa jornada espiritual em compreender o que Deus quer que compreendamos na sua palavra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa família e se gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei ou o seu não gostei, caso não aprecie. A Igreja como Noiva de Cristo, parte 1. O verso para memorizar, que nós já lemos, diz que o marido deveria amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, para que ela se tornasse uma igreja gloriosa, para que ela não tivesse rugas, defeitos, porém santa e sem defeito. Olha que interessante, o amor de Cristo é um amor sacrificial a ponto de que a igreja se desenvolvesse, fortalecesse, se embelezasse cada vez mais, não teria defeito, não teria mancha, não teria ruga. Então é para isso que o Senhor Jesus se entregou, foi por essa razão, para preparar uma noiva perfeita para si, né? Ele fez isso para que ela pudesse se desenvolver. E assim o esposo deveria amar também a sua esposa. Esse texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27, faz eco a uma antiga história profetizada por Ezequiel. Era uma maneira poética de dizer como que o povo era sem Cristo depois que Cristo o resgatou, né? Então Jerusalém era comparada com uma menina que veio à existência, né? A mãe dessa menina deu à luz, mas a deixou no pasto. Não cortou o cordão umbilical, não a lavou, né? E ela ficou ali. Mas diz a Bíblia que o Senhor passou e a viu daquele jeito e cuidou dela, cortou o cordão umbilical, lavou essa menina e essa menina passou a crescer de maneira saudável e ele deu roupas para ela, deu um lar e ela foi crescendo, foi se tornando cada vez mais formosa e bonita. Aí no capítulo, vou ler para você o que está no capítulo 16, versículo 14 de Ezequiel. Escute bem. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Então todo aquele passado negro, maculoso, foi esquecido. Agora todos olhavam para aquela menina formosa, cheia de belezas, né, bem cuidada, com a veste bonita, imponente. E aí o Senhor Deus termina dizendo, foi por causa da minha glória que pus sobre ti. Aí o apóstolo Paulo, tomando talvez esse consentimento, esse conhecimento, melhor dizendo, da antiga história bíblica, ele faz aí uma aplicação para a igreja. Jesus veio, se entregou pela igreja. Os casamentos de antigamente eram diferentes dos casamentos hoje. Então, se você, por exemplo, vivesse naquela época, você que é homem, e se você se enamorasse de uma menina, você teria que pagar o dote para a família. Era um acordo escrito e havia um valor substancial porque o noivo deveria pagar ao pai da noiva. Inclusive, algumas comunidades viviam exatamente dessas rendas, né? Quando tinha bastante casamento naquela comunidade, havia bastante dinheiro ali girando, né? A economia girava por conta dessa situação. Então, perceba bem, o apóstolo Paulo, ele fala que o mesmo aconteceu com Cristo e a sua igreja. Qual foi o dote que Jesus pagou para obter a sua noiva? Foi o oferecimento de si mesmo. Ele se sacrificou e a si mesmo se entregou por ela. Olha que interessante, olha como é que ele vai fazer eco à história de Ezequiel. Para quê? Para que a purificasse pela lavagem de água. A menina estava lá no pasto, estava ainda envolta no seu sangue, e ele a tomou e a lavou com água purificando. Aí depois diz, para que ela se santificasse, né? Deu a ela vestes, né?
E depois de ter purificado, agora ela tem uma vida digna. Ela foi crescendo, foi ficando formosa, ele a vestiu completamente. E agora todos olhavam para essa menina com bons olhos, vendo a sua formosura e a glória que Deus colocou sobre si. E o interessante é que ela se tornou gloriosa. A menina lá de Ezequiel capítulo 16. Aí o texto, o verso para harmonizar, diz que quando Jesus se entregou pela esposa, pela sua noiva, pela igreja, ele entregou para que ela pudesse ser santificada, purificada por meio de lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Está vendo? Todos iriam olhar para ela, haveria uma glória sobre ela, chamaria a atenção das pessoas. Assim foi a mulher lá de Ezequiel sendo adornada pelo Senhor. E aí a Bíblia diz que ela deveria ser sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, santa e sem defeito. Então, a primeira coisa que nós precisamos colocar aqui no nosso estudo é que Jesus amou a igreja como a uma noiva, entregou a si próprio para pagar o dote por ela. Depois lava a sua noiva, né? Diz aí que a santificasse pela lavagem de água, lava a sua noiva. A preparação da noiva era uma parte importante dos antigos casamentos, mas quem fazia isso eram as damas de honra e eram os familiares da noiva. Agora, nesse caso, o próprio Cristo é quem a lavou. Olha que interessante, né? Depois comunica a palavra da promessa. Essa purificação é realizada pela palavra, apontando para a palavra da promessa que o divino noivo fala à sua noiva, talvez no contexto da cerimônia do noivado. Olha que interessante, né? E por último, prepara e enfeita a noiva. E aí, quando a noiva apresenta para o noivo, ela está linda, exuberante, perfeita, maravilhosa. Assim Jesus fez para com a igreja. Cristo não só lava a noiva, mas ele também a prepara e a adorna para o casamento. Olha, o próprio Cristo é quem assim procede. Tudo isso ele fez pelo fato de ter se entregado, morrido em nosso lugar como nosso substituto. E pelo seu sangue ele nos purifica. A Bíblia fala assim, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Então ele nos purifica. O apóstolo Pedro também diz, né, que não foi com ouro, prata, que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o sangue de Cordeiro. Então Jesus, ao derramar o seu sangue, ele nos purifica, está nos preparando, está nos santificando, está nos tornando cada vez mais semelhante ao seu gosto, para que quando ele vier nos levar para o céu, vai ser um verdadeiro cortejo nupcial, né? Então o noivo sai da sua casa para se encontrar com sua noiva e depois do casamento leva para a sua casa para viver com ela para sempre. Assim Jesus desce do céu, toma sua noiva que está sendo preparada, adornada, santificada e purificada, e agora ele toma a sua noiva e a leva para as bodas, a festa, e para conviver com ela para todo sempre, por toda eternidade. Eu e você fazemos parte de tudo isso, né? Estamos dentro dessa igreja, sendo membros dela, e nós estamos aqui sendo submetidos a esse poder extraordinário do Espírito Santo para nos purificar, nos preparar, nos adornar. É Jesus que está fazendo isso em nós, por meio do Espírito. O que cabe a nós fazermos é aceitarmos a sua liderança e a sua atuação no nosso meio. Vamos orar? Pai querido, obrigado por tudo, por sua bondade de nos orientarmos na tua palavra. Obrigado porque é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que nos adorna, é o Senhor que nos purifica, é o Senhor que nos torna semelhantes a Ti. O poder necessário para isso, o Senhor já nos colocou à disposição. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.